E o mercado está eufórico. A bolsa abriu a quarta-feira com uma alta de 4%. Fechou agora há pouco, um crescimento de quase 2%. O dólar caiu pelo segundo dia consecutivo, cotado a menos de R$ 3,90. O motivo disso tudo? A nova pesquisa Datafolha? Vamos aos números. Bolsonaro tem 32% das intenções de voto. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, tem imagens na sua tela. Haddad é o segundo com 21%. Bem atrás estão Ciro Gomes com 11% e Geraldo Alckmin com 9%. Bolsonaro cresceu entre as mulheres e até mesmo em estados do Nordeste, onde o PT é forte. O candidato do PSL também aparece à frente de Haddad na simulação de segundo turno. E, assim como no Ibope, o petista viu sua rejeição subir, Vera Magalhães. Pois é, o Datafolha corrobora aquela tendência já apontada pelo Ibope de crescimento do Bolsonaro, crescimento da rejeição do Fernando Haddad, e o que ele traz de diferente é que numericamente foi ultrapassado aquele empate que havia no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Então, o Bolsonaro aparece numericamente na frente, embora ainda tecnicamente empatado com o Jair Bolsonaro, com o Fernando Haddad. Então, Silvio, vai se construindo aos poucos uma possibilidade, e ainda é uma possibilidade apenas, de vitória do Jair Bolsonaro no primeiro turno. Especialistas em pesquisa imaginam que se ele tiver algo como 37% a 38% dos votos totais, ele possa perfazer algo como 50% mais um dos votos válidos. O Fux, que trabalha comigo no BR18, fez um cálculo baseado na eleição de 2014, chegou a um número de 36,7%. Mas aí teria de se repetir a mesma condição de abstenção, a mesma condição de brancos e nulos. O que os especialistas têm projetado é um número arredondado um pouco para cima. Alguns falam em 37%, outros falam em 38%. Ainda está um pouco distante e ele tem crescido numa velocidade um pouco menor que isso. Mas, para ele conseguir isso, ele teria não só de crescer esses pontos que faltam, mas a soma dos adversários também se reduzir, né? Também encolher. Então, vamos observar, hoje vai ser importante ver o Ibope, que sai um pouco depois do programa, sai às 6h50, e amanhã Datafolha, e aí todo dia uma pesquisa, até que no sábado teremos 2 pesquisas. Na sexta não tem nenhuma, e no sábado tem 2. Então, vamos observar como vai se comportar o eleitorado daqui para frente. 2 fatores que eu acho que são importantes para a gente tentar ver para onde vai essa curva de agora em diante. Eleitorado evangélico, que no fim de semana recebeu um input de votação importante, do qual já falei aqui no programa de ontem, que foi a declaração de apoio do bispo Edir Macedo ao Jair Bolsonaro, com todas as implicações que ela tem, porque ela traz voto, ela traz bancada e ela pode trazer uma rede de comunicação, uma Fox News para o Bolsonaro começar a chamar de sua. E isso vai ser importante na formação de um eventual governo do Bolsonaro. Ele ter uma rede para duelar com a Rede Globo e para ser a sua âncora ali de comunicação. Então, a entrada do Edir Macedo ainda está subestimada como um fator importante nessa campanha. E o outro é o efeito da declaração de voto dessas bancadas temáticas. Além da evangélica, ontem a gente teve a frente da agricultura e hoje o líder da bancada da bala também se manifestou a esse respeito. Então, vai se formando um bolsão de apoio congressual ao Bolsonaro, que também pode ter um efeito para esse impulso, esse sprint final que ele está tentando. Andreasa, o Datafolha confirmando os números do Ibope que a gente comentava ontem, né? Pois é, a constituição da persona política eleitoral do Jair Bolsonaro é muito complexa, né? Passa pelas suas bandeiras históricas, a da segurança pública, depois a ocupação do espaço anti-lulopetista que tomou do PSDB, depois, em função da política criminalizada, o sentimento anti-establishment, que também ele incorporou. É um conjunto complexo que compõe a constituição da persona eleitoral do Jair Bolsonaro. Mas aí a gente chega agora nessa reta final e o que se impõe para a possibilidade de ele vencer no primeiro turno, possibilidade real, conforme disse a Vera, pelos motivos que disse a Vera, com as condicionantes apontadas pela Vera,
O que pode fazê-lo vencer no primeiro turno, no final das contas, é novamente o anti-lulopetismo. É o acirramento desse sentimento, a mobilização desse sentimento, uma mobilização extra do sentimento anti-lulopetista agregada à candidatura do Jair Bolsonaro, porque ele é a alternativa, foi aquele que conseguiu se incluir nesse plebiscito. Isso é o que pode fazer ele ganhar no primeiro turno. No final de semana, houve aquele movimento Ele Não, e agora está muito claro que o rebate desse movimento foi favorável para o Jair Bolsonaro. A Vera falou sobre igrejas evangélicas, para além do input do Edir Macedo, ao fato de que isso aconteceu no sábado, o movimento Ele Não, e no domingo as religiões, os fiéis se reuniram em suas assembleias para os seus cultos. E a natureza da pregação Ele Não progressista, chamemos assim, foi intensamente explorada contra o Fernando Haddad, que deveria ser o beneficiário do movimento, e a favor do Jair Bolsonaro. Há vários relatos e gravações e áudios de pregações de pastores usando Ele Não contra o PT, contra o lulopetismo. Daí a curva ascendente do Jair Bolsonaro, indicada, ainda que oscilando dentro de margem de erro, e o aumento da rejeição do Fernando Haddad. E esses são os fatos novos. O Jair Bolsonaro, vejam, mesmo que ele não estivesse crescendo, mesmo que se diga que está ou estaria estagnado, o fato de ele não ter caído é uma coisa extraordinária. Depois da matéria da Veja, acusação grave contra ele, o movimento Ele Não e tudo mais, um conjunto duro, uma semana difícil. E, no entanto, aí está, na reta final, pregando o voto útil anti-lulopetista para tentar vencer no primeiro turno. É uma possibilidade. Tem uma onda Bolsonaro aí. Pois é. E aí, Marcelo Madureira, sua leitura dos números? Olha, os números vão aclarando as tendências que a gente já vem discutindo aqui desde segunda-feira. Mas, como a Vera mesmo notou, esses movimentos, bancada da bala, os sindicatos, associações ligadas ao agronegócio, você está vendo que, de certa forma, o centrão está derivando para a candidatura do Jair Bolsonaro. Isso está acontecendo. Com relação também ao crescimento do Fernando Haddad, eu já desde o início eu ficava imaginando aqui, falando aqui nesse microfone, na frente dessas câmeras, que não acreditava que haveria uma transferência total e absoluta dos votos do Lula para o Fernando Haddad. Então aparentemente também, há uma tendência de que o Haddad bateu no teto com relação a pessoas que tenham simpatia à sua candidatura, simpatia por votar nele. Por outro lado, aumentou bastante, de uma forma bastante acentuada, a rejeição ao Antônio Haddad. Eu concordo com o Andreasa. Eu acho que esse movimento Ele Não, esse acirramento aí do discurso também do Zé Dirceu e do próprio PT de uma maneira geral, apavorou a sociedade, aqueles 40% que estavam no meio, que não eram nem petistas, nem bolsonaristas, para buscar a acolhida debaixo da candidatura do Jair Bolsonaro. É isso que eu observo, é isso que eu estou intuindo aqui de analisar esses números. Existe claramente, por maioria da sociedade, um temor muito grande com relação à volta do PT ao poder, do lulopetismo, e mais que isso, existe um certo repúdio, aí na qualitativa do Madureira Data, conversando com as pessoas, existe um repúdio ao PT e ao Lula, muito claro. Até aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa que eu nunca vi, muito, muito curiosa. Então,
vamos ver agora às 6h50 qual é o resultado do dia, né? Cada dia, um dia de cada vez. Muito bem, deixa eu fazer aqui mais uma rodada envolvendo números. Acho importante a gente falar sobre essa onda bolsonarista aqui em São Paulo. No estado, o candidato do PSL registra 35,7% das intenções de voto, segundo um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. O Haddad aparece em segundo com 14,7% e o ex-governador Geraldo Alckmin 12,6%. Vera, é importante falar de São Paulo. São Paulo tem 22% do eleitorado brasileiro, são 33 milhões de votos, e se você descontar só os 9 milhões da capital, você ainda tem cidades como Campinas ou Guarulhos, que tem praticamente 900 mil votos. São Paulo pode ser decisiva nessa eleição e a onda bolsonarista cresce aqui. Vai ser decisivo, certamente, e aqui veja que ele tem mais do que o que tem no universo do país. São Paulo costuma puxar essas ondas. E o Datafolha, combinado a esse Paraná Pesquisas, permite ver essa onda não só em São Paulo, mas também em todo o Centro-Sul, no Sudeste inteiro, no Sul e no Centro-Oeste. Que são os chamados territórios azuis, né? Historicamente, como a gente analisa esses mapas eleitorais, desde que começou a disputa PT-PSDB, que eram do PSDB e que agora estão com Jair Bolsonaro nessas eleições. Aqui em São Paulo, o estado, tanto do Geraldo Alckmin quanto do Fernando Haddad, os dois levam uma sova. É disso que se trata, é uma sova. Ele tem 35,7%, o Haddad já superou o Alckmin, mesmo com esse sentimento antipetista muito grande que tem no estado. Ele está numericamente à frente do Alckmin, e o Alckmin tem o comportamento de nanico no estado que governou por 4 vezes. Isso explica comportamentos como o do João Dória Júnior, que já se dissociou totalmente do Geraldo Alckmin, está fazendo campanha nos braços do bolsonarismo, gravou um vídeo com um desses caras, um apoiador do Bolsonaro em Franca, e hoje esteve em Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, aliás, Ribeirão Pires também existe, mas ele esteve em Ribeirão Preto, recebido por bolsonaristas e fez campanha ali com a pregação de voto Bolsodória no Manaíce, sem se importar, sem nem lembrar de citar o nome do Geraldo Alckmin. Então, esse tipo de água morro abaixo, fogo morro acima, Silvio, pode ter um peso até domingo. Em 2016, quando essa onda funcionou para eleger o próprio Dória aqui em São Paulo, as pesquisas nem captavam essa possibilidade, né? Eram muito ainda discretas em captar. Agora elas vêm captando há mais tempo. Vamos ver se a onda vai ter o peso de desaguar no mar direto, ou se vai chegar a um segundo turno em que o Bolsonaro passe bem à frente, o Haddad lá atrás, e aí no segundo turno é uma outra eleição e a gente vai ter que ver com que armas cada um entraria em campo. Andreasa, passo a bola para você sobre esse caminhão de votos que tem o eleitorado do estado de São Paulo. O Jair Bolsonaro muito bem posicionado, Silvio, nos principais colégios eleitorais, sobretudo os do Sudeste, né? No Rio, em São Paulo e em Minas Gerais. No caso de São Paulo, eu também considero inacreditável a posição do Fernando Haddad, considerando que ele foi varrido da prefeitura há menos de 2 anos. Que eles tenham 15% e que possa disputar uma eleição com 15% no principal colégio eleitoral, a se somar àquela carga de votos nordestinos, é o que dá a ele condição competitiva para ir ao segundo turno, para resistir a esse crescimento final do Jair Bolsonaro. Vocês vejam que em 2014, o Padilha, Alexandre Padilha, o pior candidato a governador até então do PT, até o Marinho, teve 20%. Quer dizer, não é difícil que o Fernando Haddad chegue a 20% até domingo em São Paulo, que no final das contas tenha 20% em São Paulo. Então, você vê que essas são as posições de resistência dos candidatos. E o Jair Bolsonaro, no entanto, o Haddad resistindo, o Bolsonaro ampliando, crescendo em São Paulo. Puxando, sem ter declarado voto,
a resistência do João Dória, que vinha num momento difícil, numa curva difícil. A situação dele não é boa, mas ele tem respirado nas últimas pesquisas, se mostrado mais competitivo em função dessa associação com o Bolsonaro. Agora, tem uma coisa na política: traíra não dura, não vai muito longe, paga-se um preço. Marcelo Madureira, sigo com você. Você observa o seguinte: em São Paulo parece que o Geraldo Alckmin sofre de fadiga de material, né? Ele que sempre no seu discurso fala o número de vezes que governou o estado de São Paulo, aparentemente isso aí tá funcionando contra ele. E é curioso que você tem aí o João Dória, sem medo de ser feliz, abraçando essa chapa aí do Bolsodória, ou sei lá como é que você pode chamar isso, né? Mas é curioso, porque vai que o João Dória poderia ter sido candidato PSDB à presidência da República, né? A história teria sido outra, é evidente, mas não existe sem história. Mas aí pode ter também um doce sabor de vingança, porque o João Dória claramente, né, no início da sua, logo que deixou a prefeitura de São Paulo e tal, eu acho que o sonho dele, a mosca azul, era a mosca azul da presidência da República. O Geraldo Alckmin, presidente do partido, né, dedou-se a si mesmo. E é o que a gente está vendo aí, né? É esse resultado que a gente está vendo aí. É muito curioso esse movimento, né? É todo o drama shakespeariano que a gente encontra na política, né? A história dando várias voltas, né? Onde já se imaginaria uma chapa, né? Bolsonaro com o João Dória, né? Dentro do estado de São Paulo, e dando enorme possibilidade para o João Dória, hein? Isso é que é realmente o destino é traiçoeiro.